Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali rezando. Jesus continuava ali rezando. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do versículo 22 até o 36. Vocês perceberam que é uma continuidade do que nós vimos ontem? Diz assim: depois que a multidão começara a comer até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto eles despediriam as multidões. Essa continuidade. Nós vamos lendo cada dia o Evangelho de São Mateus e vamos nos aprofundando na nossa fé. Mas vocês perceberam que o que foi que aconteceu com Jesus? Jesus estava pregando, multiplicou os pães e depois disso aqui, o que foi que Jesus fez? Aí São Mateus diz: ele subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A noite chegou e ele continuava. Lá pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos. Final da tarde, ele sobe para rezar. Passa a noite. 3 horas da manhã, ele sai daquele momento de oração. Quanto tempo você tem de oração por dia? A vida de Jesus não era fácil. O apostolado de Jesus não era fácil. E ele precisava deste momento a sós com o Pai. Ele ia e ficava com o Pai. Às 3 horas da manhã, que, segundo o Evangelho de hoje, ele
voltou ao encontro dos apóstolos, dos discípulos que estavam na barca, e ele já veio caminhando sobre as águas, e os discípulos pensavam que era um fantasma e começaram a gritar, porque eles estavam com medo, e Jesus disse: não tenham medo. Não tenham medo. O que vem te causando medo? O que tem levado você a ficar com tanto medo? Saiba de uma coisa. Deus está contigo, não tenha medo. Você não está só. Eu não estou só. Nós temos que olhar pelo nosso olhar de fé. É pelo olho da fé. Faz de conta que nós temos um óculos, como eu estou aqui. Eu pego esse óculos e coloco no meu rosto. É por esse óculos que eu passo a enxergar melhor. É pelo óculos da fé que eu vejo Deus, que está comigo. Se eu tiro o óculos, vamos dizer assim, não enxergo nada. Não vejo as coisas como mereciam ser vistas. Quando eu coloco o óculos, eu consigo enxergar, eu vejo melhor pelos óculos da fé. Quando eu coloco esse óculos no meu rosto, eu começo a enxergar que existe um mundo sobrenatural, que está além desse mundo natural. E neste mundo sobrenatural, eu enxergo Deus. Deus está aqui. Nesta situação, muitas vezes difíceis, que eu estou passando, o que você está passando, eu não estou só. Não tenhas medo. Eu estou aqui, Jesus fala. Coragem, sou eu, não é qualquer pessoa. É Deus que está aqui. É Deus, Ele está aqui conosco. Não tenhamos medo. Aí Pedro, animado por aquela situação, vendo Jesus andar, ele vai. Pede para andar e vem, Jesus, vem. Ele começa a andar também sobre as águas. Não, ele não começou a andar por si próprio, mas ele andou porque Deus mandou. Você vê aqui a possibilidade que nós temos, que diante de Deus nós podemos andar até sobre as águas. Ou seja, com Deus, todas as situações são superadas. Mas aí, quando Pedro viu aquela onda, o vento batendo nele, em vez de ele focar em Jesus, porque nas dificuldades da nossa vida, meus irmãos, nós precisamos focar a nossa vida em Deus, é nele que nós precisamos focar. Pedro, infelizmente, naquele momento, ele não focou em Jesus, ele tirou o olhar de Jesus e começou a olhar o vento, e aí ele ficou temeroso. E aí o que foi que aconteceu? Começou a afundar. Quando nós tiramos o nosso foco de Deus, nós afundamos. É por isso que tem muita gente perdida na fé por causa disso, porque no momento que ele estava ali e precisava focar em Deus, não focou, afundou, se perdeu. Sem Deus não somos nada. Nós precisamos continuar com esse óculos da fé, vendo que Deus está conosco, mesmo diante daquela dificuldade que possa estar surgindo naquele momento. Aí Jesus agora chama a atenção. Você não teve fé, Pedro. Você não teve fé. Pedro não teve fé. Nesse momento, eles proclamam agora, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. E que a nossa vida precisa ser essa proclamação. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o nosso Senhor. É nele que nós colocamos toda a nossa vida. São Pedro, lá na primeira carta, São Pedro vai dizer o seguinte:
confiai-lhes todas as vossas preocupações. Esse Pedro, que vacilou na fé, agora ele está falando lá na carta que ele escreveu, dizendo aos fiéis o seguinte: colocai todas as vossas preocupações nele, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de mim, apesar dessa situação. Ele cuida de mim, apesar de você estar passando por essa dificuldade. Creia, Ele está cuidando de você, porque nós cremos verdadeiramente na presença de Deus. Deus está presente conosco. Ele está aqui, Ele está aí, aonde você está. Não temas, creia, porque se nós não crermos, nós vamos fazer besteira. Então vamos suplicar: Senhor, salva-me. Salva-me desta falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel. Eu creio, Senhor, na Tua presença. Apesar de tanta dificuldade, de tanto problema, que parece que o mundo está caindo em cima de nós. Em cima de mim, você pode dizer isso. Mas eu não posso me deixar abalar, porque Deus está comigo. Deus está conosco. Continue. Repito, coloque o óculos e veja o Senhor à tua frente e por isso não o abandone. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.